Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Chegamos na edição de número 138 do We That Podcast. E junto com essa edição veio mais uma derrota do Saints. A gente emenda aí, depois de começar a temporada 2-0, a terceira derrota seguida. Tá certo que essa era uma derrota mais esperada, né? Quando você vai até o Arrowhead Stadium enfrentar o Kansas City Chiefs, você já imagina que você vai perder. Porém, né, a gente ainda tinha uma expectativa aí de, não sei, um milagre, que não aconteceu, muito pelo contrário. E o Saints perdeu o jogo mesmo aí por 26-13, aconteceram muitas coisas além disso, né, mais lesões, incluindo do Derek Carr. A gente tem muita coisa para falar nesse podcast, né, falar desse jogo, falar um pouquinho do próximo jogo, falar de quem vai substituir o Derek Carr. Então, bora para mais um podcast, galera. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, esse podcast tinha tudo pra ser triste, mas eu confesso até que eu tô feliz. E não é por conta do Saints. O Saints não dá muito motivo pra gente ser feliz. Mas eu tô muito feliz que eu tô aqui hoje com dois convidados muito especiais, que fazia muito tempo que eu não gravava podcast junto. Tava com saudade de falar com eles. São dois caras que manjam muito, muito do Saints, que a gente sempre fica trocando ideia no grupo que a gente tem. Mas que fazia um tempo aí que eu não participava de podcast com eles aí, então nada mais justo que apresentá-los aí. Apesar de derrota, acho que a gente tem muita coisa para falar do Saints. Vou começar pelo Irones. Irones, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Bom, uma derrota esperada, mas ainda assim dava para melhorar muita coisa, né, cara? Seja muito bem-vindo ao podcast. Fala, Ivanzito, boa noite Marcelão também, boa noite audiência aí, preta e dourada, cumprindo a tradição, né, cara, sempre, eu acredito assim que se a gente for colocar aí numa proporção, né, eu acredito que 98% aí dos episódios que eu participo é sempre falando de derrota, né, então, tô em casa, tamo de novo, né, mas é mais um dia no trabalho aí, é sempre uma honra estar aqui com vocês aí pra gente estar falando aí um pouquinho do nosso New Orleans Saints. Bom, eu vou te defender, Irones, que não é porque, assim, né, não é por conta que, não é culpa sua, né, que o Saints perde aí você vem gravar os podcasts, porque a chance de você vir numa derrota é maior, né, porque apesar da gente ser um time bem regular, 7-9, é sempre mais derrota do que vitória, né, então a proporção, e eu tenho certeza também que eu já fui host de muito mais derrotas do que vitórias do Saints. Bom, além do Irones, né? O Irones já deu spoiler aí. Estamos com o Marcelo Xará. Cara, seja muito bem-vindo, Xará, Marcelo. De costume chamar você de Xará, mas cara, eu sei que já deu um spoiler pra gente que vai defender um pouco, né? Alguns momentos aí desse time do Saints. Mas pode se apresentar aí. Bom, vamos falar um pouquinho de Saints, né, cara? Seja muito bem-vindo. Fala, Ivanzito, fala, Irones, audiência aí do IDET Podcast. Então, muito bom estar de volta, depois de tanto tempo. Acho que, infelizmente, né, poderíamos estar aqui celebrando alguma coisa, mas não estamos. Como vocês já disseram aí, era uma derrota meio que já esperada. Eu
continuo vendo essa defesa como ainda algo positivo, como você já deu um spoilerzinho aí. E acho que ontem ela não foi tão mal assim, porque se tratava de Kansas City Chiefs. Mas a gente tem um problema que um time depende das duas unidades, e aí as duas unidades não estão correspondendo. Enfim, vamos tentar discutir o que dá para discutir desse time do Saints ainda, porque não tá sobrando nem jogador pra gente falar. Então vamos ver o que dá pra avaliar. Pois é, enquanto o Saints cai aos pedaços, a gente segue aqui, né, tentando da melhor maneira possível aí trazer as notícias do Saints para vocês. Vou começar aqui refutando o Marcelo, porque eu vou trazer as estatísticas do jogo, brincadeira. É óbvio que o Saints acabou sendo amassado nas estatísticas, né, o placar acabou sendo 26-13 para os Chiefs, mas a realidade é que se a gente olha, né, nas estatísticas gerais da partida, parece que foi muito pior, e sinceramente, vendo na prática, pareceu que foi muito pior mesmo. O Saints foi amassado, assim, a quantidade de jardas aí foram 460 jardas totais para os Chiefs contra 220 do New Orleans Saints, né? 320 jardas de passe pro Mahomes contra 174 aí do Saints, 139 jardas aí terrestres pro Kansas City Chiefs, correndo muito bem com a bola, com o Kareem Hunt, que até 2 semanas atrás estava desempregado, contra 46 jardas do Saints, 5.8 jardas por jogada contra 4.6 do Saints, foram o dobro de primeiras descidas, 28-14. Os sacks, até que, assim, apesar de a nossa OL ser um grande problema, o Saints cedeu apenas um sack contra 2 que o Patrick Mahomes cedeu. Era para ter sido bem mais, mas ele é muito bom escapando de sacks. E aí o ponto mais importante, né, é que a posse de bola, né, foram quase 40 minutos, 39 minutos e 56 segundos para o Kansas City Chiefs com a posse da bola, contra apenas 20 minutos do New Orleans Saints. Isso basicamente diz o que foi o jogo. E eu acho que até a gente pode começar do lado do ataque, vamos deixar a defesa para falar um pouquinho depois. Do lado do ataque, a gente consegue perceber que é um time que não consegue ficar com a bola, né? Não consegue, não é de hoje que a gente está tendo esse problema. O que a gente pode destrinchar agora que é o motivo, né, disso estar acontecendo. Mas eu tinha salientado no pré-jogo que a gente precisava ficar com a bola para ter chance de fazer um milagre e ganhar lá em Kansas City. Mas a realidade é que o que aconteceu foi totalmente o contrário. Foi uma aula de cuidar do relógio, né, do time de Kansas City, de conseguir manter aí a partida. O Derek Carr aí até que teve números razoáveis, 18 de 28, acima de 50% para 165 jardas, 2 touchdowns, os 2 muito bonitos por sinal, e apenas uma interceptação, que essa sim foi ridícula logo no começo do jogo. O Kamara não foi efetivo correndo com a bola, né, 11 corridas para 26 jardas. Rashid Shaheed teve a sua big play de praxe, né, acabou o jogo com 86 jardas e um touchdown em 4 recepções. Chris Olave, apenas 2 recepções e 10 jardas. Vou chamar vocês aí para conversa, depois de falar umas estatísticas do ataque, umas estatísticas do jogo. Vou começar com você, Irones. O que você acha que deu errado pro ataque do Saints nessa partida, cara? Por que a gente fez apenas 13 pontos aí no Kansas City Chiefs? Cara, minha teoria é que deve estar tendo alguma animosidade ali no vestiário entre Derek Carr e Chris Olave. Não, mentira. Só destacar nesse ponto, né, que já não é de hoje, né, que o Chris Olave ele não está sendo muito bem aproveitado ali, né, pelo menos no que diz respeito aí aos 2 últimos jogos, mais ou menos, né, enfim, do jogo passado é até um pouco difícil de falar, né, porque a gente acaba esquecendo, mas ontem até o irmão do Olave, né, ele postou no Twitter, né, dizendo que o Olave em 2 quartos, né, ele teve ali apenas um target, né, um alvo ali, então, assim, a gente vem sendo
enfim, não sei se é um problema de leitura do Carr ou alguma coisa do tipo, né, que, enfim, ele faz a progressão ali de ontem mesmo, né, pressão chegando, então ele faz a progressão ali muito rápido e acaba passando ali pro primeiro alvo ali que ele vê, e talvez por azar não seja o Olave. Então é uma junção de coisas, né, cara, mas não tem como a gente fugir, né, do óbvio ali, né, a gente não pode deixar de racionalizar isso daí, que é o problema da nossa OL, né, cara. A gente tá sem eu diria assim, né, hoje, né, se a gente for considerar a longevidade, a gente tá sem os dois pilares da OL, né, cara, que é o McCoy e o Ruiz, né, vamos dizer assim. O Foga tá chegando esse ano, né, o Trevor Penning finalmente, vamos dizer assim, que ele se consolidou ali, né, na posição, né, no lugar dele ali. Então, os outros dois pilares, né, que era o que a gente tinha há mais tempo, né, que estavam com a gente há mais tempo, a gente tá sem. Então, estamos tendo que tirar leite de pedra, né, cara, e ontem ficou evidente, né, o Carr ali, ele foi pressionado diversas vezes, né, inclusive num dos primeiros drives ali, que foi aquela interceptação, né, no nosso primeiro drive, né, na verdade, se salvo o meu engano aqui, já foi aquela interceptação, né, que botou o Carr em pressão e ele soltou aquela bola ali de forma, sei lá o que ele tentou fazer ali, se ele tentou jogar a bola fora, não sei, né, então ilustra bem, né, essa questão da gente não tá dando tempo pro Carr no pocket, né, isso faz com que ele sambe ali, né, que ele tome algumas decisões erradas, né, que ele não faça ali a progressão, né, e isso impacta ali diretamente o nosso corpo de recebedores, né, e consequentemente aí o Olave, o irmão dele ali fica puto da vida e vai pro Twitter reclamar, né, então é uma salada de coisas, né, e na hora que a gente bate no liquidificador a gente tem isso daí. Eu acho que a gente roda nos problemas, mas a realidade, até já colocando o Marcelão na conversa também, é que não tem como a gente não voltar para a linha ofensiva, né, cara? Porque é o local mais importante do jogo, onde se você não tem espaço ali, não só pro Carr, né? Eu acho que é muito importante a gente falou do Carr, mas o Kamara, e seja qual for o corredor do Saints, não tá conseguindo, né, achar espaço na linha ofensiva para conseguir fazer corridas decentes, e isso faz muita diferença. E então, Marcelão, o maior problema é óbvio, né, todos os jogadores da linha são importantes, mas se você tem muito buraco no interior da linha, que é o caso do Saints, né, com essas lesões, prejudica muito o jogo terrestre, né, principalmente pelo meio, mas mais ainda o jogo aéreo, porque a pressão já chega na cara do quarterback, né, não tem nem muito o que fazer. Exatamente, e o Carr, ele é um quarterback burro, né? Esse é o problema. Eu até lá no grupo o pessoal briga comigo, porque às vezes eu costumo fazer um advogado diabo e defender um pouco o pobre coitado do Derek Carr, que eu acho que ele tem algumas ferramentas, ele tem algumas capacidades técnicas que eu gosto, tipo um ball placement, eu acho que é muito bom, um braço forte, mas ele é um quarterback que tem muito problema de leitura, né, e que não sabe agir na pressão, e aí a gente sofre muito com isso, né, no sentido de que, como você falou, o jogo terrestre não entra, você precisa partir para o jogo aéreo, a defesa começa a mandar blitz, porque começa a ficar óbvio, né, descidas longas, e aí o Derek Carr começa a aprontar das dele, e é aí que a grande diferença entre os dois primeiros jogos e os últimos 3 jogos. É justamente esse jogo terrestre que parou de funcionar um pouco por conta da OL remendada, né? Apareceu até essa estatística ontem, no começo do jogo, que o Saints acho que era o primeiro time da liga com mais corridas, né? Com mais jogadas de corrida, né? Até era a porcentagem de snap que eram corridas. Se eu não me engano, isso, 55% dos snaps eram corridas. Era isso mesmo. Exatamente isso. Muito obrigado. Era isso mesmo. O primeiro da liga.
Ou seja, é um time que depende muito desse jogo terrestre, depende muito do Alvin Kamara. E um jogo terrestre para funcionar, minha gente, não é só ter um bom running back. Você precisa de ter a OL criando os espaços. E sem os jogadores titulares, né? Ontem a gente ainda perdeu o Lucas Patrick no meio do jogo. Entrou o McGovern, que chegou a menos de uma semana, eu acho que ele tá no time. Ele não arrumou nem casa pra morar ainda, pra vocês terem ideia. O cara tá no hotel, sei lá onde que o cara tá. E o cara já tava no meio do jogo. Não é fácil. E jogando fora de posição, né? Porque acho que ele veio pra ser center, né? Então, assim, é uma loucura. É uma loucura. Aí o ataque parou de funcionar. Quando o ataque para de funcionar, você não consegue ter uma defesa que, por mais, como eu disse, que é aí que tá o copo meio cheio, né, pra mim. Que é uma defesa que eu acho que ela consegue segurar o jogo ali por 3 quartos, mas no último quarto não tem como. É impossível. Então é diante desse contexto que eu digo que eu acho que a gente ainda tem uma defesa que tá conseguindo desempenhar bem, apesar das estatísticas. Mas depois nós vamos falar disso, né? Falando de ataque ainda. E cara, contra o Chiefs, assim, é um time que comete pouquíssimos erros, é um time que vai te castigar quando você, da sua parte, cometer esses erros. Então você tem que aproveitar o mínimo de abertura que ele te der para você ir lá e pontuar. Aí não dá pra, no primeiro drive, você lançar uma interceptação ridícula daquela, né? Não dá pra ficar dependendo de descidas longas. Eu até queria ver, eu acho que até a gente conseguiu, ou pode ser impressão minha, acho que a gente conseguiu converter uma quantidade de terceiras descidas que até me surpreendeu um pouco. Chegou um momento que chegou a estar 3 de 7, né? Que é um número bom de eficiência na terceira descida. Só que acabou 4 de 10, né? Então depois a gente acabou dando uma caída, até porque também o Carr saiu, né? Mas o próprio Chiefs também não teve a eficiência deles, por exemplo, foi... aqui achei, tô com a página aberta aqui. O Chiefs foi 6 de 14. Pois é, 6 de 14 também, não foi lá grandes coisas. 42% a deles, 40% a nossa. Se for ver, não foi tão péssima assim, né? Só que é isso, assim, é o time que você fica menos com a bola, e aí quando os caras estão com a bola do lado de lá, eles vão pontuar, eles vão chegar e vão pontuar. Então, esse ataque que não consegue, né, que lembra muito, que aí ontem, principalmente, lembrou muito aquele ataque do ano passado, que, nossa, deu até um calafrio aqui agora. Que era aquele ataque que não conseguia se manter em campo, aquela coisa tenebrosa. É praticamente impossível. Não dá. E aí entra essa questão do Olavo, que o Irone citou. Eu realmente não sei o que está acontecendo, não consigo entender o porquê do jogador aparecer em tão poucas jogadas como alvo. É um jogador que cria separação, mas mesmo assim não aparece. E aí, a culpa é do quarterback. Mesmo que a culpa seja do quarterback, ele tá lançando para outros recebedores. Tem outros caras recebendo essas bolas. Então, e por que não é o Olave, então, que tá recebendo algumas dessas bolas? A discrepância tá muito grande. Não é que, tipo assim, o Olave, sei lá, fez só 50 jardas. Não, pô. O cara fez quantas jardas ontem? Sei lá, 5? 10? Então, isso é assim, beira o ridículo por ser o wide receiver 1 da equipe. E aí tem alguma coisa acontecendo. Que aí eu não sei se é Derek Carr, se é Chris Olave, se é Clint Kubiak, se é o plano astral, enfim. O que é que não tá encaixando nessa porra desse cara? Porque mas alguma coisa tá errada.
Alguma coisa tá errada, porque nada justifica ele estar com uma participação tão pífia assim em todos os jogos. E assim, aí é aquele negócio, teria que sentar, assistir lá o All-22 e realmente olhar, então o Olavo tá criando separação, o Olavo tá aparecendo livre e não tá recebendo essa bola, então beleza, então vamos despejar a porrada em cima do carro. Mas eu não sei se, assim, meu palpite é que se a gente for fazer isso, a gente não vai ver ele tão livre assim também não. E talvez tenha um pouco também das chamadas, na verdade, do playbook como um todo, que se preocupa às vezes em distribuir mais o jogo, mas pode ser que nesse momento em que a coisa tá arrochada, eu gosto muito de todos os esportes, né? No vôlei, a gente tem a chamada bola de segurança, que é quando um time precisa virar uma bola, você joga lá naquele jogador que você sabe que vai virar. O levantador, a jogada sai pro levantador colocar no cara, porque ele vai virar aquela bola. E aqui parece que, eu acho que é o momento, então, de repente, o Kubiak chegar pros caras e falar, eu preciso botar o Olavo no jogo, porque ele é o cara, Ele vai, aquela jogada teve um passe muito bom, que aí foi anulado pela falta, imbecil do agora me fugiu aqui o nosso glorioso da nossa linha ofensiva aqui, fez uma falta lá na hora e anulou a jogada, mas se bem que a gente até acabou ganhando o first down, né? Mas enfim. Então... sim, foi aquele que teve duas faltas, né? Teve uma falta... não. Eu acho que foi o Fuaga que fez a falta nessa aí, viu? Foi o Fuaga nessa, né? Eu acho que foi, Não, então o Fuaga não é imbecil, não. Desculpa, Fuaga. Os imbecis, o menor. Chegou agora, né? Então vamos dar um desconto. Não, o Fuaga joga bem. Acho que dele a culpa, a responsabilidade ali é das menores. Mas assim, então talvez seja o momento de falar assim, vamos colocar o cara, entendeu? Vamos focar mais nele. Assim como o Breeze, por exemplo. O Breeze tinha isso, sensacional, me lembrei disso agora. O Breeze tinha isso, Não sei se vocês lembram disso. O jogo tava, o ataque tava ali azedando, o que o Breeze fazia? Pum, Michael Thomas. Cara, mas era assim, como 2 e 2 são 4. Sempre saía uma jogada que era ele buscando o Thomas pra gente ir lá e buscar aquela primeira descida que era fundamental. Uma coisa assim. Então talvez seja a hora de buscar o Olavo. O cara, o cara tá aí é pra isso. É pra jogar, E assim, só que, claro, dentro daquilo que a gente conseguir fazer, né? Porque nós não temos mais OL. Agora não tem nem quarterback. Então... Enfim, são coisas que o Kubiak é muito bem pago para poder pensar agora e tentar descobrir uma forma de resolver. No âmbito do ataque eu até queria só falar um pouquinho dessa parte, porque você comentou alguns pontos aí que para mim fazem diferença. Primeiro, e acho que o ponto é esse, né? Porque o Clint Kubiak ele apareceu aí como, as primeiras semanas foi um ataque muito criativo, né? A gente conseguia distribuir bem as jogadas, a gente conseguia também utilizar muito bem o jogo terrestre, e a gente sabia que o Derek Carr não é o Patrick Mahomes. A gente vai conseguir usar bem o Derek Carr quando a gente tiver um jogo terrestre bem estabelecido, que aí ele consegue. E eu sinto que essas corridas insistentes que o Kubiak fez durante esse jogo aí pelo meio do campo era justamente para tentar fazer a defesa do Chiefs comprar alguma coisa para que o Derek Carr conseguisse jogar a bola em profundidade. Deu certo, né, até no passe pro Shaheed, mas assim, como a gente não tava conseguindo produzir nada, chegou um momento que a defesa do Chiefs, que é uma defesa muito boa, por sinal, é uma das melhores da NFL, talvez briga aí para ser a melhor, mas é top 5 aí provavelmente. Mas
O time do... Mas a realidade é que eu não sei. E aí é o que eu queria deixar de pergunta pra vocês, e aí pode ser o Irones primeiro, mas vocês dois podem discorrer aí sobre o assunto. É o quanto de culpa tem o Kubiak nisso, porque são muitos fatores, né? Eu acho que sim, ele poderia talvez estar fazendo um trabalho melhor, sei lá, buscando alguns passes curtos, buscando alguma corridas pelas laterais, mas eu não sei até que ponto as lesões atrapalham, né? O quanto você não conseguir confiar na sua linha ofensiva para fazer uma chamada um pouco mais elaborada pode estar atrapalhando aí o que ele pretende fazer mesmo com o time, né? Que é algo que de fato ele não estava tendo problema nas primeiras semanas. Cara, não sei, bicho, eu acho que é um pouco injusto a gente botar isso daí nas costas do Kubiak. Porque assim, ao mesmo tempo que eu vejo como injusto, né, considerando assim todos os fatores, né, a gente tem um quarterback ali que ele não, como você disse, né, Ivanzito, o cara não é o Patrick Mahomes, né, e sabendo disso, né, a gente tem que construir algo ali pensando justamente que o cara não vai entregar assim, uma performance avassaladora, né, o cara assim, não vai escapar do pocket de forma com a maior maestria possível ali, né? E, enfim, ao mesmo tempo que a gente bota na balança isso, né? Questão de lesões, questão de limitações de determinados jogadores, né? De saber que a gente tem lados fracos ali na nossa OL, a gente se limita ali em questão ao talento ali de alguns recebedores, né? Enfim, ao mesmo tempo disso, a gente tem também que considerar, cara, que tem que levar em consideração também o fator de que, cara, já são 3 derrotas seguidas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente dá essa colher de chá pro cara, a gente já começa a duvidar, já começa a botar em xeque aí se, assim, as 2 primeiras vitórias foi por conta do Carolina Panthers ser o Carolina Panthers, né, que na minha visão é uma franquia fadada a falir, né, a ser vendida aí muito em breve, né. Eu acredito que o Panthers saia de Carolina aí nos próximos 10 anos, né. Isso eu tô muito esperançoso, né, se existe aí alguma pretensão da NFL de realocar franquias, né, eu acredito que o Panthers é o número 1 nisso. E também se o Cowboys é aquele time horroroso que vem se mostrando aí nas últimas semanas, né, cara, que sofreu para ganhar do Giants, né, e enfim, aí fica o questionamento, né, na nossa cabeça, se cara, esses 2 primeiros jogos foi assim uma pura ilusão, né, foi ali um começo de namoro, vamos dizer assim, né. Depois a gente vai descobrindo ali os defeitos, né, da pessoa, ou se de fato ali fatores externos ali estejam de fato minando ali o trabalho do Kubiak. Então eu concluo assim, cara, que é incerto a gente julgar ali a competência do cara, mas que é estranho, né, a gente vê ali algumas chamadas que, cara, não tem a mínima lógica, assim, né, algumas chamadas de corrida ali que meu, a galera vai me bater, vai me trucidar, mas eu não tô nem aí. Algumas chamadas do Kubiak, né, no que diz respeito ali ao jogo corrido, né, elas têm ali uns lampejos de Pete Carmichael. Tem sim, e vocês sabem muito bem que tem. Teve um momento que eu mandei lá no grupo, sai do fake Pete Carmichael, foi exatamente uma corrida pelo meio, 13ª corrida seguida pelo meio, hein. Exato, é aquele meme lá do Salsicha, né, do Scooby-Doo desmascarando lá. Exatamente. Né? E se a gente for ver, talvez seja, né, cara. Mas assim, a gente já vai ali para 3 derrotas seguidas, né, cara. Na próxima a gente tem um duelo de divisão, né, justamente ali contra, nem sei se o Buccaneers é o líder da divisão no momento, mas é um time aspirante a ser o campeão da divisão, né. E cara, se a gente almeja alguma coisa, né, essas 3 derrotas seguidas, o preço delas vai ser cobrado ali na frente, né,
essa notificação do banco, ela vai chegar ali mais cedo ou mais tarde, né? Então, me preocupa sim, cara, me preocupa sim botar um pouquinho de fé ali no trabalho do Kubiak, apesar de dar essa colher de chá para ele, né, ver ali que ainda é um pouco cedo, né, só o 5º jogo do cara ali no sistema, né, e também a gente não oferece ali as melhores condições, né, para ele trabalhar. Eu concordo. E, na verdade, Irones, eu acho o seguinte, cara, o que você falou são todos os fatores juntos, na verdade. Eu acho que é o fato do Panthers e do Cowboys ser 2 times frágeis, é o fato de a gente perder inúmeras peças na OL, perder o nosso center no começo do jogo lá contra o Eagles, é o fato de que o Kubiak está na primeira temporada dele, é o fato dele ser um coordenador ofensivo jovem e que vai ter seus altos e baixos. Então eu acho que junta tudo isso, entendeu? E aí mas comparar com o que a gente tinha até no passado, claro, tem a corneta, e eu acho que a gente tem que cornetar mesmo, porque a corneta ela liberta a alma. Mas a gente vê assim momentos que você fala, pô, cara, tem alguém trabalhando aí. O segundo TD lá, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. É um TD que você vê que tem alguém que tá fazendo alguma coisa ali, que sabe que é futebol americano, ao contrário das pessoas responsáveis pelo ataque até o ano passado. Então, eu acho que como foi juntando todos esses fatores, né, e aí deu tudo certo nos 2 primeiros jogos, e aí a gente achou que ia, vamos voar, e depois começou tudo a desandar, porque principalmente sem OL é muito difícil. Acho que até você falou, né, Ivan, de tentar umas corridas diferentes e tal, é difícil, né, com pouco tempo de treinamento, você tentar jogadas com jogadores ali que não são os titulares da linha, então de repente é aquela coisa de forçar mais aquilo que é o mais óbvio e confiar que o Camara vai achar os espaços. Eu senti um pouco de falta de passes curtos, sabe, principalmente por essa coisa do Derek Carr não saber muito o que fazer com a pressão que estava entrando toda hora. Então eu senti um pouco de falta de jogadas de passes curtos, de checkdowns, né, de em vez da gente tentar aí uma corrida pelo meio, de tentar um passe curto aqui de 3 jardinhas, né, um passe na lateral, e aí assim a gente conseguir avançar um pouco mais com o ataque. Aí parecia que sempre que a gente conseguia andar um pouco mais, vinha aquela tentativa de uma big play, porque sabia que precisava pontuar. Mas talvez, enfim, é muito difícil, né? É muito difícil naquela situação. Você vai perdendo jogador, aí agora sem Taysom Hill também, que é um jogador que faz muita diferença nesse ataque. É complicado demais. Mas eu gosto muito do que eu vejo até agora do Kubiak. Muito mesmo. Como eu disse, tem algumas jogadas. Essa jogada esse dime do Derek Carr pro Shaheed entra todo o jogo, Isso é inacreditável. Como eu disse, o segundo touchdown é uma coisa maravilhosa. Então, tem coisas ali que a gente, né, explorando muito mais os motions, porque realmente sem o time titular é difícil avaliar. Acaba que a gente fica meio refém disso, né? O Saints sempre tem problema de lesão, então fica sempre esse ponto de interrogação e a gente tenta, né, executar mesmo assim, mas é muito difícil, e muito pouco tempo de trabalho, né? Claro que a gente tá falando isso aqui não para crucificar o Kubiak nem nada, e como o Marcelão falou aí, é uma melhora, né, comparado ao ano passado, inegável e bem perceptível. Apesar aí da gente de estar sofrendo, né, com alguns momentos. Mas a realidade é que o sarrafo era baixíssimo.
Mas a gente pode ver uma melhora aí, e que é claro que a gente ficou muito tempo sem verificar, então é importante. Não sei se vocês têm mais algum tópico do ataque para comentar, ou a gente pode ir pro lado defensivo da bola. Seguindo em frente, então, até porque o ataque é o que gera, né? Eu até vou deixar o Marcelo falar primeiro aí, que ele vai defender com razão. Eu acho que os dois lados vão ter razão, quem vai defender, quem vai atacar a defesa, porque a defesa teve seus problemas aí contra o jogo terrestre, não conseguiu parar o jogo terrestre dos Chiefs. A sensação que eu tive em certo ponto do jogo é que o Mahomes poderia ganhar o jogo quase sem mais precisar fazer passes, porque o ataque terrestre estava fluindo muito bem, e aí o Saints acabou tomando uma surra mesmo nas jardas, muito por conta do ataque de fato não ter ficado em campo, mas fato é que apesar da defesa dos Saints não ceder muitos touchdowns, a gente acabou cedendo muitas jardas, né? Então a gente cedeu 26 pontos apenas, mas cedeu bastante jardas. E um ponto, né, que eu acho que até um ponto, você pode falar a sua percepção da defesa, Marcelo, mas um ponto que você comentou e isso me despertou aqui, foi que o fato da defesa, você falou, a defesa tá atuando muito bem até agora, tá conseguindo segurar, a gente enfrentou o melhor time da liga e mandou muito bem, dentro do possível, né, ceder 26 pontos, até que não é um placar muito elevado, mas acaba sendo preocupante, porque a gente tem essas lesões do ataque, o ataque não consegue, uma coisa leva a outra, né? O ataque não consegue produzir, a defesa vai ficando mais tempo em campo, vai cansando e, consequentemente, talvez não agora, mas a tendência é que isso acabe provocando mais lesões do lado da defesa, né? Eu lembrei agora da lesão do Will Harris, não? Will Harris, isso mesmo, nosso safety. Will Harris, foi, ontem. Assim, claramente por conta, é uma lesão, né, que é uma lesão muscular, né, acredito que foi uma lesão de posterior de coxa clara dele ali, e assim, aparentemente isso ocorre muito por conta de fadiga muscular, né, excesso de esforço, então obviamente uma coisa acaba levando a outra no mau sentido pro Saints, né, cara? Sem dúvida, isso aí vai gerar um problema, a gente já tá com problemas com o Peyton Turner, com o Pete Werner, o Demario também chegou a perder o primeiro jogo da carreira dele, né? Então, mas mesmo assim, na minha visão, a gente consegue fazer bons jogos, né? E fez um bom jogo ontem, porque é diante do contexto. Quando eu coloco dentro do contexto, né? Que contexto é esse? É um ataque que não consegue ficar dentro de campo, então, ou seja, uma defesa cansada, uma defesa que aí já tem alguns desfalques, e aí você limita esse time do Chiefs num determinado momento do jogo. Eu quero até pegar aqui, as 5 campanhas do Chiefs eram field goal, field goal, field goal, erraram o field goal, e isso porque a gente forçou os caras a ter que chutar esse field goal lá bem lá de trás, e a interceptação do Saunders na end zone. Forçar o Chiefs a ficar 5 drives aí só pontuando field goals ali e causar turnovers é difícil. Se no meio desses 5 drives aí a gente conseguisse ficar um pouco mais com essa bola e conseguisse anotar pontos, talvez tivesse ali uma faísca de possibilidade de ser um outro jogo. Mas não foi, porque a gente depende desse outro lado da bola. Então é dentro desse contexto. Se eu jogar de edge uma partida inteira contra o Mahomes e eu encostar nele, eu joguei pra caralho. Eu joguei o fino da bola. Porque eu sou uma pessoa completamente, quase um semi-sedentário. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Então essa defesa, a gente viu nos outros jogos que ela foi capaz de fazer. O jogo contra o Eagles, a gente segurou até o final, e aí os caras botaram a língua para fora. A gente perdeu pelo mesmo motivo. Ontem, essa defesa segurou o jogo até onde deu, mas é impossível se o ataque não produz. Então é nesse aspecto.
Sobre a questão das jardas, uma coisa que eu tenho observado é que parece que o Dennis Allen, nos outros anos, ele tinha uma característica de mandar mais blitz. Era um jogo mais focado em blitz. E confiava na secundária. E, enfim. Esse ano, me parece que a gente está tendo uma defesa mais de contenção. É uma defesa que cede jardas, que inclusive na NFL tem um jargão que eles usam, que é o Bend Don't Break. É uma defesa que ficou famosa, se não me engano, no Pittsburgh Steelers. Vocês que manjam muito mais que eu, vocês vão poder confirmar isso. Sei lá de que ano que os caras cunharam esse termo aí, que era uma defesa. Cedia jarda, mas quando chega na red zone ali, field goal. E aí os caras ganhavam jogos porque ia lá e o ataque pontuava. Esse ano me parece muito esse tipo de defesa. É uma defesa que vai ceder mais, que vai dar mais espaço, mas vai tentar conter mais o jogo terrestre, né? Não vai ceder big plays. E quando o jogo se aproximar ali da red zone, ali das últimas 30 jardas, essa defesa fecha bastante e a gente não cede touchdowns. Ontem, a estratégia me parecia que era muito essa, e eu acho ela, de certa forma, correta, porque o Mahomes é um cara que não é desse planeta. Se você tentar ficar mandando blitz toda hora, ficar expondo demais a sua defesa, jogar muita pressão em cima dele, ou ele vai resolver com a perna, amigo, ou ele vai achar um cara livre lá no fundo do campo e vai te massacrar. Então, às vezes, é melhor você deixar o Mahomes ir fazendo o joguinho dele ali, e quando o campo estiver mais curto, você fecha a porta. Foi o que aconteceu ontem. Então, a gente cedeu muita jarda, de fato. E poderia ter cedido, não teria problema. Desde que os caras fiquem marcando 3 em 3 pontos ali, ó. E eu acabei de trazer aqui a estatística. Os caras pontuaram 3 field goals seguidos, e um field goal foi, inclusive, foi porque a gente não conseguiu ficar com a bola durante... faltando 1 minuto para terminar, né? O primeiro tempo. Que é um absurdo. Porque senão nem esse field goal aqui a gente teria tomado. Ou seja, tendo um ataque que consegue ficar mais tempo com a bola, essa estratégia da defesa é uma boa estratégia também. Funcionou em outros jogos e talvez funcionasse ontem. Então, para mim, a quantidade de jardas ela nem reflete tanto. O problema é justamente que você depois, quando tiver a bola, você precisa deixar os caras descansar, senão é impossível. Chega no final do jogo, né? E quando tiver a bola também tem que pontuar, é óbvio. Porque se você deixa o ataque adversário chegar lá e ficar marcando field goals, eventualmente você tem que marcar touchdowns. É muito óbvio isso, né? Então... E é isso que não tá acontecendo. E aí talvez seja o momento do Dennis Allen ter que rever, inclusive, essa estratégia. Mas se rever essa estratégia, será que aí essa defesa vai continuar jogando do mesmo jeito? Né? A gente ainda tem alguns problemas que ontem, por exemplo, o Adebo, né, teve aquela jogada do pass interference completamente de alguém que parece que tá em Nárnia no momento da jogada. Mas depois ele compensa, porque aí ele desvia a bola que o Saunders recupera e causa a interceptação. Ou seja, é um jogador que, né, é aquilo, é 880 demais. Então a gente tem esses probleminhas. Mas é dentro desse contexto que eu acabei de colocar que eu defendo essa defesa. Com perdão da redundância. Mesmo que a gente tenha sido massacrado em termos de jardas e posse de bola ontem. Entendo e concordo com o seu ponto, Marcelo. Entendo e concordo, eu acho que sim. Até porque acho que longe do que a gente quer falar aqui é que a defesa é ruim. Porque eu acho que a defesa do Saints, ela se mostrou a temporada inteira ser uma defesa competente para fazer o que tem que fazer, que é de fato conter o time adversário aí dentro do possível, pro ataque, né, ser minimamente decente e conseguir ganhar jogos. Mas é nesse momento aí que a gente peca, né, quando chega na parte ofensiva da bola, porque a defesa do Saints, de fato, de modo geral, faz o que tem que ser feito. O que me preocupa, e aí eu já chamo o Irons para conversa também, é o que? Desde
dos primeiros jogos eu sinto isso, e eu acho que é desde até a temporada passada, é o jogo terrestre, porque essa nossa defesa, ela não me convence contra o jogo terrestre, ela não parece ser uma defesa que consegue conter o jogo terrestre do time adversário, e óbvio que conta o fato do nosso ataque não ir bem, mas os times inteligentes aí, que eu sinto que é um pouco com o que o Eagles fez e o que os Chiefs fizeram, eles ficaram utilizando o fato da defesa nossa defesa não conseguir ser muito boa contra o jogo terrestre, foi aos poucos aí comendo pelas beiradas, conseguindo umas corridas interessantes para se manter no ataque, foi se mantendo até o momento que a defesa cansou de vez, né, porque o ataque do Saints também não para com a bola, e aí conseguiram big plays aí correndo com a bola. O ponto talvez é um pouco de mau costume, né, porque assim, a gente já teve nos últimos anos aí algumas defesas muito, muito eficientes contra o jogo terrestre. Mas o que me preocupa um pouco, Irones, é que a nossa defesa parece que se você é um time que consegue correr bem com a bola, você vai conseguir correr bem contra o Saints. E correr bem com a bola é meio caminho andado para ganhar partidas de futebol americano, né? Exatamente, Ivanzinho. Cara, até um contraponto também, né, que eu faço, que talvez esteja sim relacionado a defender o jogo corrido. Ontem, por motivos de trabalho, né, eu assisti o jogo no notebook, né, então usava uma tela para fazer as coisas do trabalho, né, a outra ali tava ligada no jogo e ao mesmo tempo no caderninho ali. Cara, um outro contraponto que eu faço, né, claro que eu considero, né, os desfalques ali no corpo de linebackers, né, Pete Werner e Willie Gay. Cara, qualquer passe curto, né, qualquer rota para dentro do campo, né, slant, a rota out também, né, se o cara sai do slot ali, alguma coisa do tipo, enfim, o nome aí de todas as rotas que cruzam, né, o meio do campo, né, ali na altura do box, cara, qualquer passe que o Chiefs, que o Mahomes buscasse ali pelo meio, entrava, qualquer um. Depois eu até vou ter o estômago, tá? Juro pra vocês, eu vou tomar 2 diazepam e vou colocar lá no vídeo dos treinadores aí desse último jogo, pra eu ver se o que eu tô falando aqui procede mesmo, tá? Mas pelo menos no que eu vi, no que eu anotei, qualquer passe ali no meio do campo, né? Rota curta, cara, passe curtíssimo, assim, que sei lá, no máximo ali umas 10, 12 jardas. Qualquer passe entrou. Qualquer um. E depois que o cara recebia, então, ganhava assim um caminhão de jardas, né? Isso que eu nem entrei no mérito da questão do jogo corrido, né, cara? Tem também que levar em consideração, né, os desfalques aí novamente, né? Mas o Kareem Hunt, cara, até um dia desses o cara era free agency aí, sei lá o que tava fazendo da vida. Enfim, eu até ia falar o que ele costuma fazer, né? E a liga dá de ombros pra isso, mas isso aí é conversa aí pra outro podcast, enfim. E, cara, o cara simplesmente passeou em cima da gente. O cara passeou em cima da gente, né? O Igor ontem até, abraço Igor, falou ali durante o jogo, né? Eu vi ali as mensagens do grupo, né? Eu costumo não entrar muito no grupo em horário de jogo, mas ele falou que a gente não consegue dar ali o primeiro combate ali, vamos dizer assim, né? Um termo muito usado no futebol da bola redonda, né? Mas, cara, a gente o meio da linha ali, ele não consegue simplesmente tentar nerfar ali o running back de alguma forma, né, pra, enfim, dar uma assistência, né, em algum tackle ou alguma coisa do tipo, né. Então, fica difícil mesmo se cara, o running back, ele cruza ali a linha de scrimmage, né, teoricamente livre, né, ele vai ganhar um caminhão de jardas, assim, facilmente, né? Até um linebacker chegar, ou algum safety, alguma coisa do tipo, para parar o running back ali, enfim, é difícil mesmo. Então,
É uma junção de fatores, pode ser erro de leitura, pode ser os desfalques aí que a gente vem tendo, a falta de talento, as chamadas errôneas, enfim, é uma junção de coisas aí, cara, que leva justamente a gente ser extremamente ineficiente, né, contra o jogo corrido, né. Até mesmo antes, né, da gente começar o podcast, né, a gente vem falando que já é algo crônico, né, vamos dizer assim. O jogo contra o Eagles, né, o Saquon, ele passeou na gente, né, não preciso nem falar. Contra o Falcons também, né, foi a mesma coisa, B.J. Robinson e o Algier ali, eles... Enfim, é algo que preocupa, né, algo ali que a gente tem que ligar um alerta ali para esse ponto, né, até onde a nossa defesa ela vai ser eficiente ali contra o jogo corrido do adversário. Apesar de eficiente, né, no quesito pontos, a nossa defesa ela acaba tendo esses problemas. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí da defesa, senão a gente já pode ir ao que interessa, né. O Blake Group, só para falar dos special teams, errou um extra point, mas é isso, chutes do Rabel são muito retos. A bola não sobe muito. É isso que eu tenho pra reclamar do restante. Não sei se vocês têm algum ponto aí sobre isso, ou sobre a defesa ainda, os times especialistas, ou a gente pode virar a página e ir pra outra página não tão feliz aí dos Saints. Boa. Só um ponto aqui, Rosinho, a respeito da defesa, cara, que eu até anotei. Cara, teve isso aí até virou meme, né? Essas páginas de meme aí da NFL aí, pedindo pro Ken Jordan se aposentar, cara. Em algum lance lá que o Mahomes, assim, tem... O Mahomes consegue até, sei lá, entrar no Instagram dele ali dentro do pocket. Eu acho que é o right tackle do Chiefs. Cara, mas o right tackle do Chiefs, ele bloqueia, assim, o Ken Jordan de uma forma, como se ele tivesse, sei lá, bloqueando um cara de 32 anos contra uma criança de 5, alguma coisa assim, que virou meme isso daí, tá em tudo quanto é página aí. É difícil a gente ver os nossos ídolos envelhecendo, mas é só um disclaimer aí que eu queria trazer. Eu só queria complementar que, tipo, eu concordo também, eu acho que realmente a gente precisa ser um pouco mais eficiente nesse jogo terrestre. Apesar de fazer, como eu disse, fazer esse contraponto aí, de que a defesa está até desempenhando bem dentro do possível, mas tem sempre onde melhorar, e acho que esse é o principal ponto mesmo hoje, que é entregar um jogo melhor com relação às corridas. Apesar de, estava até olhando os números aqui, os números não são tão ruins assim. Acho que a gente é o 24º na liga em termos de jardas cedidas. Então, eu não sei também, né? É difícil comparar com os outros times. Temos poucas rodadas ainda, mas enfim. E o número aqui de 4.4 jardas por tentativa. O Bills é o pior, com 5.2. Então, enfim. Mas realmente, assim, ontem foi... Tudo entrava, né? Tudo entrava, e realmente, como o Irones falou, a gente parece que não consegue fazer aquele primeiro tackle ali para facilitar. E aí isso acaba facilitando muito o jogo dos caras, vão tendo depois muitas descidas curtas para poder trabalhar bem a bola, e enfim. E o Blake Group eu detesto. Achei ele péssimo. Se depender de ganhar, tipo, nossa, vamos ganhar o jogo com um chute do Blake Group, eu já acendo, 7 velas aqui em casa. Não confio absolutamente nada. Faz sentido, ele não faz por merecer. E sobre o Ken Jordan, de fato, eu acabei de me lembrar, porque de fato eu não lembro de uma jogada dele na partida do Monday Night, então isso já diz muita coisa. Bom, o próximo jogo do Saints é contra o Tampa Bay Buccaneers, mas não tem como a gente ir pro jogo sem falar, né, da notícia aí que a gente recebeu nessa terça-feira, que o Derek Carr, né, ele saiu um pouco antes do jogo antes de terminar o jogo contra os Chiefs, né, com uma lesão que a gente não tinha entendido muito bem o que era. Depois que a gente falar onde a lesão, talvez você não vai entender muito bem o que é também, porque eu também não tenho certeza de nada
do que seria exatamente o oblíquo, né? Mas é uma Que é o lesão... oblíquo. Eu sei que é uma lesão que ela é ali na região lombar, né? Na região das costas ali. E basicamente é uma lesão muscular. Eu acho que é isso que você precisa saber. Se você sabe o mínimo de lesões, você sabe que lesões musculares são preocupantes e que é muito difícil você se recuperar facilmente aí 100% de uma lesão muscular. Então a gente vai ter, né? A gente tem o Gustavo aí da nossa equipe, que ele é especialista nessa parte de lesões. Com certeza ele vai fazer uma matéria aí pra gente falando sobre a lesão do Derek Carr, então fique de olho aí no nosso blog. Mas, lesão à parte aí sobre o que é o oblíquo, o que não é, a realidade é que o Derek Carr já está certo que ele vai perder alguns jogos, múltiplos jogos, pelo menos 2. E é aí que fica a pergunta, né? Ruim com ele, pior sem ele. Muito provavelmente essa resposta já é um sim, tá? Mas Jake Hanner, o nosso quarterback reserva, ou Spencer Rattler. Eu vou deixar vocês falarem, mas a realidade é que eu acho que 99% da torcida do Saints prefere o Spencer Rattler. E eu não sei se vocês estão desses 99%. A gente fez uma enquete lá no nosso grupo. Esse grupo que a gente fala aí, se você está escutando não está no grupo, manda uma mensagem pra gente aí em qualquer rede social que a gente coloca você aí nesse grupo do WhatsApp que a gente tem pra falar do Saints. Se vocês se prefeririam o Spencer Rattler, o Jack Hanner ou um Cone, né? A galera preferiu um Cone, ganhou com uma certa folga, mas atrás do Cone ficou o Spencer Rattler. Ninguém votou no Jack Hanner. Então assim, o Jack Hanner atualmente é nosso QB2. Mas vamos ser sinceros, né? Não sei, nem o próprio Dennis Allen admitiu que ele é o QB2. Isso pra mim é mais um fator negativo do que positivo, porque o Spencer Rattler, ele óbvio tem um potencial maior, né? Já foi um bom jogador no college, apesar, né, de ter tido problemas, né? Ter sido transferido de Oklahoma para Carolina do Sul ali, justamente porque não desempenhava muito bem, ainda tinha problemas extracampo. A parte boa do Rattler é que ele teve uma OL ridícula lá em South Carolina, tá? Então ele já tá acostumado com isso, ele corre e vai bem no scramble, então pode ser que isso facilite o desempenho dele na OL do Saints. Mas a realidade é que o que me preocupa é que ele não foi bom o suficiente desde o momento que ele chegou do Saints pra gente nem ter dúvida de quem é o QB2. Pra gente, no caso, o Dennis Allen e companhia. E aí, galera? Spencer Rattler ou Jack Hanner? Qual vai ser o quarterback titular da partida de domingo contra o Buccaneers? Nossa, o silêncio diz tudo, né? Antes de responder a pergunta, os músculos oblíquos são músculos do abdômen que se localizam na parte lateral do tronco e se dividem em dois grupos, internos e externos. Tá, então aí fica aí o conhecimento para o ouvinte. Muito bem. É isso aí que está ocasionando a ausência de Derek Carr, que a gente não sabe se é por bem ou por mal. Cara, eu vi muito pouco dos dois, tá? Confesso, porque eu não costumo ter muita paciência com jogos de pré-temporada, não. Aí eu acho que eu vi um pedacinho do último jogo da pré-temporada, e aí, enfim, eu gosto de alguma coisa no Rattler, alguma coisa no Hanner. Eu acho o Hanner parece que um pouco mais seguro, como se ele já tivesse ali mais à vontade, mas aí falta talento, vamos dizer assim. O Rattler me parece que é um cara que tem mais para entregar, mas ao mesmo tempo tá bem mais cru. É difícil. Eu acho que esse é o trabalho que eles vão ter que fazer lá mesmo. Eu também não sei o que vai ser melhor, não. Eu sei que vai ser triste demais. Não sei se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, mas onde eu for vai dar errado, né? Vai dar errado. E o Irones? Não sei o que o Irones acha de... O Irones vai votar no Cone também.
Pô, poderia votar, sei lá, em mim mesmo, trazer o Ian Book de volta, não sei, N possibilidades. Não, peraí, calma aí também, né, meu amigo? Vamos devagar. Aí é brincadeira. Sei lá, Tem certeza, nesse momento, algum ouvinte vai desligar o podcast depois dessa... Fique com a gente. Cara, sei lá, ver o que o Panthers quer pelo Bryce Young, não, mentira. Cara, Meu Deus. Calma, velho. Pera aí, você só o tá Irone piorando. deu duas soluções que conseguem ser pior do que o atual, cara. Muito bem. Parabéns, Irone. Ai. Mas por Não, que eu fiz mas é isso. Você fez isso pra mostrar pra gente que tem pior do que a nossa situação. Parabéns. Com certeza. Por mais medíocre que você seja, independente da sua área de atuação, sempre terá alguém pior ou melhor, tá? Então, essa é a dica motivacional do dia aí, né? Já que o Marcelão trouxe aí um conhecimento de anatomia humana, né? Então, estou trazendo aí um discurso motivacional aí, né? Mas licença poética à parte. Esse podcast só agrega, é impressionante. Só agrega, que é informação ao mesmo tempo. A pior parte do podcast é o Saints. É isso, Exato. De resto. Exato. Aos poucos a gente vai se moldando para outra coisa, para outra proposta. Mas vamos aí. Cara, eu iria de Spencer Rattler sem titubear. E por que eu falo isso, tá? O tempo de amostragem do Rattler na pré-temporada, né, o que ele mostrou na pré-temporada salta muito mais aos olhos do que o Jake Haener, né? Que já é como a gringaiada chama, né, um sophomore, né, um segundo anista ali, que teve as suas oportunidades, né, e assim, não foi um cara assim que saltou aos olhos, né. Mas eu, diferente do Marcelo, né, eu sou um cara um pouco mais carente de esportes, né, de NFL, e eu assisto, né, os jogos de pré-temporada, eu assisto até o jogo do Hall da Fama, que é um negócio assim, horroroso, né, e, enfim, eu assisti os jogos, né, que o Rattler jogou, e o que ele mostra, né, cara, é muito mais convincente, né, até mesmo o hype, né, que se criou do Rattler ali nas redes sociais, né, na época da pré-temporada e tudo mais, gente até que estava pedindo, né, pro Rattler ser o QB1 na primeira semana ali contra o Panthers e tudo mais, né, mas, assim, eu iria de Spencer Rattler justamente pela amostragem dele, né. Eu vejo ele um cara um pouco mais preparado, né? Um cara um pouco mais seguro de si, né? Eu ainda vejo o Jake Haener ali um cara que meio que samba no pocket, né? Enfim, ele demora ali para tomar uma decisão, né? Ele progride ali o campo um pouco mais lento, né? Do que o Rattler, mas é um exercício que eu vou fazer justamente para ver ali os lances, né? Do Rattler de pré-temporada, né? Para ver o que a gente pode se animar ou não, né? Isso é uma decisão de Dennis Allen, né? Como o Ivanzito trouxe aí, né? Nem ele sabe quem que é o QB2 dele, né? Ele deixou bem claro, né? Que é uma disputa que vai até a última semana ali do Saints na temporada, né? Essa disputa para essa vaga de QB2, né? Mas eu acredito que até mesmo hoje, né, circulou aí na mídia, né, o Ian Rapoport e o Jordan Schultz, se eu não me engano, né, que falaram ali, né, até o Ari Meirov também, que o Rattler é de fato ali um forte candidato, né, o Haener nem é citado, né, acompanhando, né, a notícia da lesão do Carr, né, eles já colocam ali em seguida que o Rattler é um fortíssimo candidato a assumir o posto aí de QB1 para o período que o Carr ficar de fora, né? Então, muito provavelmente a gente veja aí o 9 mais 9 igual a 18 no jogo contra o Buccaneers. Isso aí pra mim tem cara de empresário plantando notícia, hein? Porque nada nos últimos jogos, assim, o Rattler nem relacionado tava estranho demais. E aí, de repente, o cara já é o favoritaço. O Rattler, ele sempre teve muita mídia, né? Desde a época lá de college. Pois é.
Pois é. Então, eu acho que dá muito mais ibope você falar que o Rattler pode ser titular, né? Tipo, Então. tende a ser titular. E, assim, independentemente disso, a tendência é, assim, vamos pensar mais no sentido de hierarquia. O que eu quero é que o Rattler seja titular, pelo que discordo um pouquinho do Irones, porque eu acho que eu não acompanhei tanto, assim, a pré-temporada, mas pelo que eu vi o que poderia ser o Rattler. Tipo, que ele mostrou uns flashes do que ele poderia ser, assim, mas nada concreto, muito longe disso. Mas muito menos o Renner. Então, assim, ele demonstrou que ele pode ser alguma coisa, mas na prática, pra mim, ali não mudou quase nada do que o Renner fez na pré-temporada. Até tive uma conversa com o Caio, que vai editar isso aqui depois, e o Caio falou, pô, mas o Rattler teve uma pré-temporada bem melhor. Eu falei, tenho certeza? Aí o Caio foi lá ver os números e falou, na verdade não foi tudo isso não. A realidade é que na prática o Rattler não mostrou nada ainda, mas o que faz a gente ter um combustível é esperança, né? E com certeza desses dois quarterbacks, o único que traz o mínimo de esperança e expectativa de nossa, pode ser que funcione é o Spencer Rattler. Então seria legal ver ele, mas assim, a gente tem que ver, cara, ele como titular quando ele entrar, porque ele vai entrar, tá? Porque mesmo que começar o Jake Henner, vai demorar, sei lá, um tempo ou um jogo pro Dennis Allen já falar, ok, Jake Henner, senta lá. Porque a gente vai ter que ter paciência, porque vai ser um quarterback que pode mostrar que pode se tornar alguma coisa, mas ele provavelmente vai estar muito cru ainda pra NFL. E aí falando, eu acho que realmente vai ser o Renner que vai começar o jogo contra os Buccaneers. Não sei se vai ser ele que vai terminar o jogo, mas talvez deve existir um pouco de hierarquia, né? Um pouco dessa hierarquia que foi mostrado nessas primeiras semanas, com o Jake Henner sendo o QB2, né? E que eu acho que talvez seja até um pouco injusto, não que é o correto, não que é o momento de ser justo ou não, mas o Dennis Allen talvez vá pensar dessa forma, né? Talvez para manter o elenco saudável, digamos assim, tentar pelo menos dar uma chance pro Jake Henner aí, mostrar que ele não é o cara. Eu apostaria dinheiro nisso, que o Jake Henner começa o jogo, ainda mais a gente conhecendo o Dennis Allen, que é sempre conservador, que não vai fazer nenhum tipo de mudança drástica aí no momento desse. Então, pra mim, ele começa jogando. Agora, sinceramente, cara, dependente de quem tiver ali, tem como ter jogo contra a Tampa? Eu acho que não. Cara, tu fez a pergunta que eu ia fazer agora, então já aproveita e fala o que você acha do jogo aí, Marcelo. Eu acho que não, já falei. Cara, não dá. A não ser que o pessoal da OL, não sei como é que tá o status das lesões aí, né, tirando, lógico, o McCoy, né, que vai ficar mais tempo. O César Ruiz, eu acho que chegou a treinar essa semana, se eu não me engano, e ficou de fora. Ele apareceu Ele apareceu no Júri Report. Então, se ele voltasse, né, e o Patrick também, que começou jogando e saiu, e aí de repente foi só um desconforto, a gente tiver uma OL, né, com 2 titulares de volta, aí vai depender do lado de lá também, se o Tampa tiver num dia ruim, mas caso contrário, eu acho difícil demais, até porque o Bucs vem jogando bem também, vem fazendo bons jogos, então eu não... eu acho que vai ser, assim, um script muito parecido com o jogo de ontem. Ataque sem a bola e a defesa mais uma vez ali, suando sangue para levar, sei lá, 2, no máximo 3 quartos. E, enfim. Confiar. Quem sabe o Lattimore, né, que é o pai do Mike Evans, arrumou umas 2 interceptações aí pra gente. Vamos ver. Pois é.
Só lembrando aí que o Tampa é um ataque muito bom essa temporada. A defesa mostra algumas deficiências, mas o ataque é muito bom. Fez mais de 30 pontos, né? 30 ou mais pontos em 3 dos 5 jogos. Então, o que você espera pro jogo, Irões? Milagre? O que pode acontecer? Cara, como o Marcelo trouxe aí, né? Eu acredito que é um matchup assim. Eu acredito não, né? Eu tenho certeza, isso é fato, né? Quando a gente bota ali na ponta do lápis, né? É um matchup assim completamente desfavorável, né, cara? O de Tampa é uma arma nuclear, né, cara? Vita Véia ali e companhia limitada, né? É um negócio assim absurdo, né? Então, principalmente na questão do nosso interior de linha tá bastante desfalcado, né? Apesar assim da chance do Ruiz voltar e do Lucas Patrick serem grandes, né, para essa próxima rodada, ainda assim a gente tá um pouco desbalanceado nessa questão, né? E o ataque de Tampa, assim, cara, tá jogando bem, né? O Baker Mayfield, sei lá o que deu nele, né? Tá relembrando ali o tempo de college dele ali no Sooners, né? Eu vi até gente colocando o Baker Mayfield aí em algumas semanas anteriores aí na conversa de MVP, né? Enfim. Bom, não sei, né, como que a gente vai se sair aí, né? É um duelo de divisão, e duelo de divisão, assim, é um negócio totalmente aberto, né? Tem toda uma mística por trás, né? Tem toda ali uma questão, né? Como eu mesmo disse aí, né? O Giants ali quase que arrancou uma vitória do Cowboys, né? Em determinado momento, né? Então, assim, a gente vê na prática ali um time muito que assim, é totalmente um underdog, né? Ir lá e surpreender, né? Então, a gente não pode cravar nada no momento, né? Mas indo pelo lado racional da coisa, né? De fato, ali é um matchup, assim, bastante desfavorável pra gente. Mas Bom, aí só Jones, só querendo tirar um pouco da sua esperança, eu como um discípulo aí de Sauron, mas a questão aí, por exemplo, você tem um Giants jogando com o seu QB titular, com um time quase completo, sei lá. O problema nosso, assim, se a gente tivesse entrando com um time quase completo, Derek Carr de titular, a conversa era bem diferente mesmo. Mas com o QB reserva, eu acho quase impossível, assim. Um bom ponto, Marcelão, é um bom ponto, mas quando se trata de Danny Dimes, é um pouco difícil, cara. Mas eu entendi seu ponto. Não, você... Tá certo. Você também trouxe aí um bom argumento, é verdade. A realidade me é que renda pra você. quem não gosta de Derek Carr, vai ser um jogo que você vai ter uma esperança de ver algum quarterback ali que pode ser que faça alguma coisa. Spoiler, não vai fazer, mas pode ser uma expectativa, assim, pelo menos a gente vai ter alguma coisa nova pra ver, né? Pode ser que dê errado, mas a gente vai ter um entretenimento diferente ali, diferente do Derek Carr que a gente já sabe, né? E detalhe, né? E a gente tem um dia a menos, né? De descanso. Pois é. Um dia menos de descanso, e aí tem o jogo contra o Bucks, e depois é contra os Broncos, e é um Thursday Night. Então a gente tá numa sequência um pouco difícil, então são 3 jogos em 10 dias quase, então menos tempo para recuperar das lesões, menos tempo de tentar montar um ataque pro quarterback novo. Vai ser um pouco difícil aí essa situação pro Saints, mas vamos ver como vai sair. A parte boa é que são 2 jogos em casa, né? Então talvez a força da torcida aí pode fazer o Saints arrancar uma vitória nessas partidas. Agora eu acho que, assim, agora falando sério, eu acho que vai parecer que é piada, mas não é. Não devia ter jogo. Porque esse o furacão Milton, que vai passar por Tampa inclusive já viajou para New Orleans, tá? Para poder escapar aí
das consequências, né, do furacão. Os meteorologistas estão prevendo, assim, uma tragédia muito grande. E aí é complicado, né? Porque você, tipo assim, os jogadores têm família lá, né? E a gente não sabe como é que vai ser. Pô, imagina que o negócio seja do nível de um Katrina lá, como foi em New Orleans. Por mais que que o jogo não seja lá, e óbvio que não seria, mas enfim. Os caras vão estar com o mental, os jogadores, né, de Tampa Bay, vão estar com um mental ali que que a NFL tá se lixando pra essas coisas, né? Infelizmente. Mas eu acho que é um jogo que não deveria acontecer agora, porque eu até vi um vídeo assim que é tão esquisito esse negócio, que eu vi um vídeo do meteorologista que quando ele foi falar, né, da potência do furacão, ele meio que embargou a voz, assim. Eu vi esse vídeo também. Então, é pesado. O negócio vai ser muito esquisito. E aí, eu acho uma tremenda de uma irresponsabilidade esse jogo acontecer no domingo, assim, sinceramente. Até a prefeita de Tampa, né, cara, ela deu uma declaração aí que eu não vou nem falar o que ela disse, né, e tal, até pra não ser alarmista nem nada do tipo, né, mas fica aí meu pesar, né, isso nem entra em pauta, né, num momento como esse, numa situação dessa, né, mas muito dificilmente vai ter algum torcedor do Buccaneers ouvindo isso daqui, né, mas fica aí minhas orações aí, minhas boas energias aí pra população, né, cara, que seja o mínimo ali de danos possíveis, né, pra toda a população. Exatamente, é isso que a gente fica na torcida. Existe a possibilidade, é claro, né, falando um pouco só rapidinho do furacão, existe sempre a possibilidade, né, de quando ele chega perto da terra aí dele diminuir o nível e tudo mais, então vamos torcer para que isso aconteça e assim, os danos sejam os menores possíveis. Bom, falamos bastante coisa, a gente já sabe aí o que esperar do Saints aí contra o Bucks, ou do que não esperar. Falando do jogo contra os Chiefs, então chegou o momento de me despedir, da gente se despedir aí. Muito obrigado a você que escutou todo esse podcast, né? Talvez ele ficou um pouquinho mais longo demais, mas assim, o conteúdo eu acho que estava muito bom. A gente estava com 2 convidados ótimos aqui, sempre são ótimos convidados, né? Só que eu sei que esses manjam demais aí da bola oval, então é muito, muito legal conversar com vocês. Começar aí me despedindo de você, Irones. Cara, muito obrigado pela participação aí, e vamos seguir com fé, né, cara? Fé no Saints aí que, bom, tem muita temporada ainda, foram só 5 jogos. É isso, Ivanzinho, eu que agradeço, cara, é sempre um prazer aí, uma honra participar, né, interagir com vocês, falar desse nosso fanatismo em comum, né, então, cara, sempre uma honra aí, é muito bom estar aqui com vocês, cara, a nossa comunidade, assim, ela é surreal de boa. Enfim, espero voltar aí mais vezes, né? Espero voltar para falar de vitória, né? Para falar do que vem dando certo e tal, mas tá cedo ainda, né? Como você mesmo disse, né? Esperança aí de dias melhores é o que fica, beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. É isso aí, com certeza, Irã. Se lembrar de chamar a próxima vez quando eles vencer, cara, porque, né, pra tirar essa zica aí. Bom. Agradecer também ao Marcelão. Marcelão, cara, quanto tempo que não falava com você no podcast, cara, aí alguns minutos aí dentro do podcast já lembrei, falei, nossa, o quanto esse cara manja, é brincadeira. Muito bom aí ter a sua presença, muito obrigado pela participação. E é isso, cara, vamos seguir, né, torcendo aí pro Saints, sei lá, porque aparentemente o trem descarrilhou, né, mas a gente às vezes dá uma maneira de dar a volta por cima, né, cara. Muito boa essa, hein? Porra, tinha que ser o nome do episódio. Pô, muito obrigado pelas palavras aí. Fico lisonjeado mesmo. Eu também adoro vir aqui falar as minhas groselhas. E você que tá em casa aí pode discordar, me xingar mentalmente, não tem problema. Eu que já
durante uma temporada, eu e a Jéssica revezamos também como apresentadores do podcast. Já tive aí desse lado e você tá fazendo aí um trabalho incrível também como apresentador nessa temporada aí e complementa, né, sempre o que a gente está falando, também com o seu conhecimento, que né, tá falando da gente aqui, mas pô, é o Ivanzito que escreve lá a coluna sobre a prévia dos jogos, que vocês, se não vão ler antes dos jogos, vocês são uns... tá? Mas é isso, eu agradeço demais. Vamos voltar e tentar em algum momento ter alguma... Eu acho que ser torcedor do Saints é conviver com com esse conformismo de que a derrota ela já tá certa, o que vier daí é lucro. Então eu prefiro ficar aqui com as memórias daquele 15 de setembro, 44-19 contra o Dallas Cowboys, onde o mundo era maravilhoso, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de tranquilidade, só de coisas positivas. Twitter ainda era bloqueado. Então, tudo isso é o que vai ficar na minha memória para essa temporada. O resto eu vou apagar em breve. Um abraço a todos vocês aí. Valeu, Marcelo. Cara, isso foi bom, porque eu ia falar quando o Twitter voltar como se fosse uma coisa boa. Você já deu essa mudança aí, mas foi muito legal. Muito bom. Mas a torcedor do Saints é aquela personificação do meme tá vendo, nem dói mais, né? Porque a gente já tá acostumado a sofrer, então... É por isso que a gente consegue fazer tanta piada aí dentro dessa situação que o Saints se encontra. Bom, vou lembrar vocês de seguir nas redes sociais aí depois dessa... belo link aí, desse belo link do Marcelão, né? Siga a gente nas redes sociais, lá no Facebook o Saints Brasil, no Instagram o Mundo Who Dat, no nosso o blog, né, o mundowhodat.com. E quando você estiver escutando esse podcast, nesse momento exato ainda tá voltando aos poucos, mas com certeza o Twitter já vai estar restabelecido aí, então siga a gente no Twitter, com certeza a gente vai voltar a postar lá, né, no Saints Brasil 09. A gente tem o Threads e o Blue Sky, mas eu acredito que quando o Twitter voltar de vez aí vai ser um pouco difícil a gente postar, vai depender muito do engajamento. Mas a realidade é que a gente está por todos os lugares aí que você pode pensar para falar do Saints aí, para ter um canal em português aí para falar sobre o New Orleans Saints. Bom, agradeço aí quem ficou até agora para escutar o podcast. Muito obrigado, galera. E é isso. Até a próxima. Valeu. Who Dat?